coisa que eu acho interessante também dentro de algumas matérias, né, e dentro do convívio social hoje em dia, são a questão das frases prontas. Sim, Isso é uma coisa sim. que tem me divertido de vez em quando, porque assim, eu vi ele falando assim, às vezes, cara, como é que essa coisa pode acontecer dessa forma? Né? Porque a gente está ali, alguém pega uma frase pronta, não tem nada a ver com aquele contexto ali, coloca, joga aquilo ali, aí ganha um like, ganha uma história aqui, tal coisa, o pessoal vira e fala assim, nossa, que bacana isso. Como é que você vê esse tipo de coisa? É uma coisa que te faz raiva de vez em quando também? Ou isso te diverte também de vez em quando? Como é que é isso? é o emblema, né, do nosso tempo, né? As redes sociais e principalmente depois a gente costuma pensar a revolução digital com dois momentos. No primeiro momento, né, nos computadores ali na internet a cabo, né, e no segundo momento a internet sem fio e os dispositivos móveis, né, tablet, iPhone, né, smartphones e tal. E esse segundo momento é o que faz com que a rede social esteja presente o tempo todo na sua vida, né? Que ela está ali acessível o tempo todo. E esses dispositivos, você pode perceber que eles não te estimulam a fazer uma leitura mais aprofundada. Você pega uma matéria, está lá a manchete. Aí a manchete ela já te diz muita coisa. Muita gente compartilha só de ver a manchete. Nem vê se é desse ano, do ano passado. Ou se é uma pegadinha ou se também. Porque acontece, o fake news já me deu moto. O cara é sabe, tipo isso. Né? Aí, se você quer ler o texto, vou ler o texto. Você clica lá, vai ler o texto. Aí custa abrir, porque o texto não abre no aplicativo da rede social, ele abre no navegador. Aí abre no navegador. Aí fica 3 horas para abrir o texto. Aí abre, você vê uma propaganda. Aí você tira a propaganda, aí você continua lendo. Aí vê o negócio, continuar lendo. Você aperta continuar lendo, vai para outra janela. Ele não quer que você leia o texto inteiro. O dispositivo, ele te desanima a ler o texto inteiro. Ele quer te negar a informação. Parece que ele quer te negar a informação. Você enche o saco. Você vai tirar uma propaganda, em vez de você bater no X, você bateu nela, ele vai para ela. É um saco. O próprio dispositivo não te estimula a fazer uma leitura do texto inteiro. Né? Que a gente podia ter um recurso, deve ser fácil, eu não entendo nada disso. Mas você acha que isso é uma coisa... Mas eu percebi isso, mas para mim é uma coisa proposital. Para você também isso é uma coisa que é proposital? Eu não penso que tem uma conspiração, né, fazendo com que seja necessariamente proposital, não. Mas eu penso que esse fato ele acabou acontecendo aleatoriamente. Acho que e as pessoas acabam se beneficiando disso. Não porque há alguém que queira que isso seja assim, mas muito mais porque as pessoas são assim. É o modo que as pessoas lidam com a informação. As pessoas não se importam com isso. Isso não é uma demanda. As pessoas não leem os textos mesmo, sabe? Porque se fosse uma demanda, todo mundo ia reclamar, pô, eu quero ler esse texto. Algum desenvolvedor de software ia lá e fazer um software aqui, ó, rapidinho, o PDF abre num segundo, você consegue ler o texto sem nada te interferir. Ó, que delícia que seria ótimo. Mas ninguém faz isso. Por quê? Porque não há interesse das próprias pessoas. Na rede social, as pessoas preferem continuar com frases curtas, com as frases prontas, com as manchetes... Um videozinho, assim, que é outra coisa, um detalhe interessante também das informações que a gente vê nos vídeos, é, por exemplo, o povo pega, por exemplo, o vídeo, ele tem 5 minutos. A pessoa pega ali 35 segundos daquele vídeo, que coisa que, com o português que a gente tem, 35 segundos de 5 minutos pode mudar completamente o contexto de uma história. Não, esse tipo de manipulação sempre existiu, né? Desde o videotape na década de 70, né? A gente já fazia, as grandes corporações ou os grandes partidos nas disputas políticas já faziam essas manipulações, né? Hoje a diferença é que as manipulações podem ser feitas por qualquer um, né? Antes elas eram feitas apenas no âmbito mais, né, restrito, e agora qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a gente está vivendo uma época interessantíssima nesse aspecto, né? Fake news se tornou um assunto assim, essencial para ser debatido. Porque é um paradoxo também. A internet, ela quer te... Qual que é a grande função desse dispositivo, o smartphone? É facilitar a sua vida. Você paga a conta rápido. Você consegue fazer tudo nesse smartphone com rapidez. Você manda mensagem rápida, tudo é rápido. Aí na hora que você está tendo acesso a uma informação, isso tem que ser rápido também. Ele te induz a ser rápido. Essa rapidez ela está ali também. Mas acaba robotizando as pessoas, não? Com certeza. É terrível. Acaba desestimulando um aprofundamento, acaba incentivando essa superficialidade, acaba fazendo a emoção, essa coisa da disputa ficar mais forte do que o próprio argumento. Então, no Facebook, as pessoas querem ganhar a disputa. Por e isso não necessariamente argumentar.
que usam. E nós brasileiros, nós brasileiros já temos essa tendência de tratar as coisas de modo futebolístico, né? Pensando aquela coisa do Cruzeiro Atlético, né? De assim, torcer para um e querer que o outro, né, querer que o outro perca, né, de qualquer jeito. Há essa relação de antagonismo que se cria. Né? Por exemplo, mesmo que no futebol isso seja tão abstrato, tão difícil de ser visto, mas quando chega na política isso fica muito claro. Fica muito claro o que a esquerda está propondo, o que a direita está propondo, o que a extrema-direita está propondo, o que a extrema-esquerda está propondo, o que esses candidatos do centro, que são sempre esses mesmos, estão propondo. Né? A gente começa a perceber que tem todo um contexto ideológico, cultural, né, moral, né, ali por detrás de uma cada de posição círculo daquela. Também. Parece que vão girando, né? Naquele mesmo meio e tal, uma coisa, tirando uma coisa aqui, escondendo outra ali, mostrando outra aqui. Justamente e deixando a população da mesma forma. É como se fosse uma manipulação de gado. Há um processo manipulatório, sem dúvidas, né, que há, mas eu também não gosto desse argumento de pensar uma conspiração única. Não, né? mas Na verdade, conspiração o modo como essa manipulação se dá... Em si. Exato. O modo como ela se dá é por causa de todo o sistema. É um contexto que tipo, tá bom para uns e eles vão fazer continuar assim. Exatamente, porque existia uma situação no Brasil, houve um tempo que houve uma situação no Brasil de se pregar o respeito ao próximo, de se pregar uma situação de busca, o respeito ao deficiente, aos negros. Eu estava sentindo um Brasil que estava evoluindo humanamente. E hoje em dia a gente está vendo uma questão assim, de uma moda de ridicularização das pessoas. As pessoas estão achando bonito ver outras sendo ridicularizadas. Que na verdade aconteceu, a gente sempre tem as nossas bolhas, né? E o que historicamente aconteceu foi, a gente teve aí, né, desde 2002, um governo federal que de alguma forma pensou que essas políticas públicas de dar voz para uma série de lugares de fala que não tinham esses lugares, de certa forma, o que foi feito nos últimos, né, sei lá, 16 anos no Brasil, assim, foi extremamente significativo nesse sentido. O movimento LGBT nunca foi tão forte, né? O movimento negro nunca foi tão forte, nunca se falou tanto de feminismo, nunca se discutiu tanto essas coisas. Essas vozes, elas se levantaram de um modo muito grandioso, e é lógico que elas tiveram resistência. É lógico que durante, né, os governos Lula, Dilma, né, mesmo o governo Fernando Henrique, que já tinha uma certa leitura disso, que não era um governo que negava isso, um governo de centro ali, né, que já tinha essa leitura, e no governo Lula elas foram enfatizadas e foram, de certa forma, mantidas no governo Dilma, e a gente percebeu que criou-se um lugar de fala bem grande para uma série de populações, de etnias, de contextos, né, de grupos sociais que não tinham voz. E é óbvio que os outros grupos conservadores também estavam ali achando tudo isso uma afronta, né? E quando chega a rede social, né, em 2013, essas pessoas começam a ver que a rede social poderia ser uma forma de protestar contra aquilo que eles sempre existiram. Então a gente tem essa impressão, o Brasil estava caminhando. Eles estavam lá, eles só não tinham essa voz que a rede social deu para eles. Né? Mas assim, nessa questão em si, mas eu acho que assim, todo um povo, existe dentro do povo também quem é contra, né? Porque tem gente que confunde, por exemplo, o feminismo com o femismo. Né? É a situação da pessoa, às vezes, assim, eu falei para uma mulher outro dia, eu falei assim, acho que o feminismo algo maravilhoso, algo que deveria ter acontecido, que começou um processo que eu acho muito bacana, muito bonito. Sim. Agora, às vezes o feminismo eu já acho tão feio quanto o machismo. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque é difícil comparar qualquer coisa, mesmo o feminismo, essa designação, né, que quer dizer esse feminismo radical, mesmo para o feminismo, porque na verdade, acho que Paulo Freire deixou uma coisa muito clara para nós, que a gente sempre tem que levar em conta. Né? Em toda sociedade vai existir um status quo, vai existir um contexto, né, de opressor e um contexto de oprimidos. Né? A nossa sociedade ela é extremamente machista no contexto mais amplo. Né? Se eu chego numa sala de aula e falo boa noite, alunos, as mulheres vão responder boa noite. Se eu chego na sala de aula e falo boa noite, alunas, os homens vão se sentir incomodados. Por quê? Porque quando eu estou dando aula de filosofia, eu falo o homem é mortal.
e todo mundo entende que é a humanidade que eu estou me referindo. Se eu falo a mulher é mortal, os homens não vão se incluir nessa frase. A própria língua, a estrutura, né, linguística que a gente utiliza, ela já tem esse elemento machista, que na prática vira misoginia. Então, no fim das contas, mesmo que haja um feminismo muito radical, ele, óbvio, todos os desequilíbrios acabam sendo reprováveis, mas ao mesmo tempo, tipo, achar que reprovar a existência dele eu acho complexo, porque tem um outro lado que é muito repressor também, que é o lado machista. Existe, mas é isso que eu tô falando. O machismo e o feminismo não são coisas opostas. Não, mas pelo contrário, o machismo é o status quo e o feminismo é a resistência, necessariamente. Não existe um movimento, igual passeata do orgulho hétero. Tem coisa mais idiota que isso, tem coisa mais estúpida que isso. O hétero já é o opressor, já está numa condição de privilégio. Né? Qual o sentido de você ter que reafirmar isso? Né? O problema mas é a situação que eles estão querendo criar, mas é por isso que eu falo da liberdade que se perde. A pessoa que tem ali uma liberdade poderia entender que assim, olha, peraí, eu vou entender que fulano sofreu preconceito também, porque a gente vê gay morrendo assassinado. Assim. A gente vê lésbica morrendo assassinada, como o caso da Marielle. Assim, que assim, né, é uma coisa, e você vê, a gente viu uma promotora, tal, uma coisa de chegar espalhando fake news. Sim. Depois, debochar de uma professora com síndrome de Down, foi uma coisa assim, a gente tem visto absurdos. Mas eu ainda repito esse argumento, que esses absurdos sempre existiram e agora eles têm uma janela para que a gente possa vê-los, né? Eu acredito que a rede social só está revelando algo que nós sempre fomos, né? Nós não estamos ficando piores por causa das redes sociais, nós sempre fomos isso. Né? Ela só está revelando-nos. Mas qual que seria, por exemplo, no caso da educação, o acordo que a educação iria propor nesse caso? Por exemplo, você como educador, qual o acordo que você propõe nesse caso? A educação tem que ser resistência, ela tem que estar sempre nesse lugar de resistir a esse processo de mercantilização que o capitalismo sempre vai fazer. Né? É claro que eu falei aqui da necessidade de desmilitarização, mas eu reconheço que um treinamento militar tem resultados interessantes e pode sim ser eficiente. Mas eu entendo que somente esse treinamento militar ele é desequilibrado. A balança não está funcionando. Tem que ter uma humanização aí, tem que ter um contexto, né, de pensar que cidadania é complexa mesmo, que democracia é conflito mesmo, que a gente precisa compreender as histórias de cada um, que a gente precisa saber quem é quem, que não dá para chegar achando que o inimigo está na frente e vamos atirar. Né? Em grandes como aqueles situações morreram no Rio, né? Exato, isso é descabido, isso é desnecessário. Claro que pode haver situações onde a polícia vai ter que realmente utilizar mais desse elemento militar, mas se ela usar só esse elemento militar, ela vai estar sempre despreparada nesse sentido para esse mundo. Do mesmo modo, o capitalismo é um sistema que, obviamente, pode sim gerar resultados benéficos, mas se a gente deixar o capitalismo nesse laissez-faire, nesse contexto de Estado mínimo, nesse contexto de lógica do lucro, a tendência é a autodestruição. Isso o Marx está certíssimo. Né? Se não houver regulamentação, se não houver um Estado forte, representado, né, que seja representante do interesse da população para poder conduzir as práticas capitalistas, o capitalismo vai se autodestruir. E o problema que a gente está assistindo hoje é que as corporações ficaram maiores que os próprios estados. Então, a tendência numa leitura mais, né, um prognóstico assim, outro dia o Marlon Santos Trindade falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, cara, eu vislumbro daqui a um tempo uma espécie de nova idade média, onde os estados vão perder a força, as empresas vão passar a dominar o mundo, que já está meio que acontecendo, o Facebook já manda mais do que... Né? As empresas vão dominar o mundo e essas empresas serão os novos senhores feudais, né? E as pessoas vão ficar meio que sujeitas a elas ali, nesses feudos empresariais. E ele falava, numa visão romântica maravilhosa, que ele se via como uma espécie de arauto, como um goliardo, como alguém que resistia àquilo e protegia algo importante, que seria a arte, que seria a cultura, como os árabes fizeram durante a Idade Média, ou tantas outras histórias dessa hora. Uma viagem ali desse meu amigo músico querido Marlon Santos Trindade, que eu achei interessante. Eu entrevistei esses dias lá no Trocofonia, e aquilo foi uma imagem interessantíssima assim, que ficou na minha cabeça.
E, de fato, essa é a grande questão, é a gente manter a ideia de que a democracia, sim, é uma solução, de que o Estado, sim, tem que intervir nas práticas capitalistas e que, sim, tem que ter regulamentação de modo que esse Estado represente os interesses do povo. A gente tem um sistema democrático? Tem, mas ele é manipulado pelas grandes corporações, pelos interesses financeiros. Não tem como negar. Né? Só basta ver a bancada ruralista. Os caras conseguiram tirar o selo de transgênico dos produtos. Né? Isso é um completo absurdo. Por que isso acontece? Porque eles têm representatividade, eles estão usando o sistema. Né? Falta o quê? A gente conseguir perceber essa necessidade de representatividade. E aí que está a educação. A educação ela tem esse papel de fazer com que as pessoas entendam o que é ser cidadão, o que é cidadania. Porque a gente está muito acostumado com aquele contexto monárquico, onde você é súdito, você ama o rei, você idolatra o rei, e o rei te dá pão e circo, você não tem que fazer nada mesmo, que ele que vai te defender, te resolver e te dar comida. Agora, numa democracia, não. Numa democracia, a gente é que tem que escolher, a gente é que tem que colocar a pessoa, a gente tem que acompanhar em quem ela está votando, a gente é que tem que saber os conflitos, a gente tem que saber os interesses, a gente tem que buscar se informar, a gente tem que desconfiar das fontes de informação, a gente tem que ser crítico. A gente dá um trabalho na democracia, dá um trampo, não é fácil. É verdade. E as pessoas não estão acostumadas com esse trabalho, elas votam e esquecem quem elas votaram. Mas essa guerra que existe, por exemplo, assim, porque o que acontece? As pessoas elas não conseguem, a maioria das pessoas que discute política hoje em dia, elas não conseguem diferenciar o executivo do judiciário do legislativo. A maioria das pessoas que tenta discutir política não sabe quem é quem. Acho que a sua timeline está pior que a minha. Na minha timeline, não. Na minha timeline, ao menos, as discussões elas têm uma compreensão assim, desse básico. Mas eu imagino que fora da minha bolha aí realmente possa ter, né, um tipo de discussão, que as bolhas hoje são o maior desafio. A gente tem que tentar romper essas bolhas e tentar ler o mundo de outras formas. Mas não há dúvidas de que existem pessoas que desconhecem, né, sobremaneira os mecanismos mais básicos do processo democrático, onde ele está inserido. Né? E com certeza o cara que chegou atirando naquelas crianças, ele não conhece nada disso. Não teve acesso a essa informação. Né? Aí que tá. Estou fazendo uma inferência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas quais seriam as oportunidades e os graus de... mas ele é um assassino. Cara, ele pode ser que ele se tornasse um assassino, mas pode ser que ele estivesse ali apenas ameaçando. Eu vi um psicólogo comentando que na hora que a policial apontou a arma para ele, no vídeo, ele viu nitidamente. Se ele tivesse a intenção de atirar, ele teria atirado concomitantemente a ela e eles teriam se matado um ao outro. Mas ele disse que como ele não estava com a intenção de atirar, ele não atirou nela e recebeu os tiros dela sem ter atirado. Mas ela não pagaria o preço, né? Segundo a análise dele... não vou também. Tem a lógica também. Ela certamente agiu de um modo heróico. Não tenho a menor dúvida. É um absurdo dizer que ela é uma assassina. Pô, claro que não. Ela é defendendo as pessoas que estavam lá. Admirável a ação que ela teve, a frieza que ela teve, a precisão que ela teve. Ela realmente merece os nossos cumprimentos. Mas, por outro lado, é necessário a gente compreender a complexidade desse processo, né? Entender que a gente criou essa situação, a gente né, criou essa desigualdade, a gente criou esses abismos, né? E fingir que eles não existem, fingir que existe meritocracia, que todo mundo pode se esforçar, é uma grande perversidade. Né? Até porque a meritocracia ela parte de pessoas que são iguais e tal, uma coisa que tem, né? Existe uma igualdade. As pessoas hoje em dia elas colocam, por exemplo, elas pegam, mas o Joaquim Barbosa é negro. Eu falei, mas peraí, qual que é a história do Joaquim Barbosa? E mais, qual que é pega lá na história, né, dos presidentes do judiciário lá, nossa, ele é o único. É isso, né? Pega lá, é uma exceção, né? E é óbvio que o fato dele estar ali é significativo, é simbólico, é importante, mas é resistência também, né? Porque basta pegar o nosso Senado, nossa Câmara Federal, que todo mundo tem um perfil ali, homem, branco, hétero, cis. A faculdade em si. As pessoas estavam contestando, eu estava vendo uma situação onde as pessoas contestavam a porcentagem de negros na faculdade. Sim. Porque todo mundo tem direitos iguais e tal, uma coisa deve ser igual também na faculdade. Eu falei assim, poxa, essas pessoas já viram o percentual de negros na faculdade. Exato. A primeira pergunta que eu faço
Porque até hoje, mesmo com a cota... E uma outra questão, o nosso percentual de pessoas no ensino superior no Brasil, ele ainda é muito pequeno. Né? A gente tem menos de 20%, bem menos de 20%, eu não me lembro a estatística correta, mas certamente é menos de 20%. Ou seja, menos de 1/5 da população tem acesso ao ensino superior. Né? E o acesso ao ensino superior é um acesso a um tipo de informação que não é aquela midiática, né? É uma alternativa, né? Porque é difícil as pessoas acessarem o conhecimento se não for pela via da academia. No Brasil é muito difícil. A tendência das pessoas é viver a partir daquela informação que chega para eles de modo passivo, por meio do Jornal Nacional, por meio da Veja, por meio desses veículos que, de alguma forma, já tem ali uma leitura... Ou tal da Cidade Alerta, ou ou esses programas terríveis, programas televisivos, só falam de fofoca e de sangue, são deprimentes. Esse tipo de programa ele faz um desserviço para a nossa democracia, porque ele reforça o estereótipo do bandido, ele reforça a ideia de que bandido bom é bandido morto, ele cria um estado de pânico, que é sempre isso que vende a manchete, né? A ideia do pânico, a ideia, né? Eles adoram quando tem uma greve de polícia e começa a ter 1000 assaltos. Ou até mesmo dos professores. Parece que eles gostam daquilo. Né? Até mesmo dos professores mesmo, quando os professores se reúnem em prol de uma situação, aí é aquela situação de a gente ver o político, da gente ver alguém da população, às vezes agredindo o professor, falando que o professor tem errado em cobrar o direito dele, um direito constitucional, que é uma greve, ou que é uma manifestação. Assistimos isso aí na nossa última greve. Eu entrei de greve aqui no BH, tive essa experiência. Estive lá nas assembleias, estive lá no TRT, estive lá na porta do Cinep, estive, né, fazendo todo esse processo de pressionar ali o patronal para flexibilizar aquela proposta descabida que eles haviam nos feito, e a gente saiu dessa greve um tanto quanto vitorioso, assim, muito em termos de mobilização, não em termos de negociação. Foi a pior negociação que a gente fez nos últimos anos, sem a menor dúvida. Né? Ficamos praticamente sem aumento, só tivemos prejuízos, mas se comparado ao grau do estrago, né, que a proposta inicial vinha fazer, a gente conseguiu manter uma série de direitos, né? Direitos básicos, né? Plano de carreira, quinquênio, bolsa, né? 20% de extra classe, coisas que já estão necessariamente a gente achou que estivessem efetivadas, né? Agora são colocadas em xeque, né? É um negócio muito esquisito, assim. Né, pensar que esse é o caminho, desvalorizar o professor, sucatear também a profissão do professor na rede privada. Talvez seja um dos poucos lugares aí onde o professor ainda tem um mínimo de dignidade de infraestrutura. Estão querendo sucatear também. Né? Nas federais a gente já vê esse processo começando a acontecer de novo, como era na década de 90. Na rede estadual sempre foi assim, uma tristeza. Né? Na rede estadual é extremamente deficitário em todos os sentidos. Né? E na municipal a gente tem ali um pouquinho melhor que a estadual, mas ainda assim há um déficit. Tem aí o pessoal da educação infantil, né, cobrando aí o piso, né, do fundamental, um negócio básico, do básico.